Fala pessoal! Oiê! Hoje, gente, nós vamos fazer um vídeo bem diferentão mesmo. Vamos prosear e vamos contar um pouquinho da nossa história para vocês. Verdade. Quem somos nós, de onde que nós viemos e por que que a gente tomou essa decisão de dar uma volta ao mundo, já adiantando. Vai ser um vídeo sem roteiros, um vídeo com conversa mesmo. Então bora pro vídeo! Contextualizando, gente, faz 2 meses que nós iniciamos uma viagem de volta ao mundo. Estamos no nosso 3º país, estamos no Chile e agora nesse momento estamos num parque, é o Cerro Santa Lucia, e vamos passeando e conversando com vocês. Então, quem somos nós e por que que nós tomamos essa decisão? Então, eu me chamo Maristela. Muita gente, quando eu falo meu nome inteiro, diz: nossa, não achava que era Maristela. Mas podem me chamar de Mari, porque eu gosto que me chamem de Mari, tá? É o meu apelido. Eu nasci lá no interior, numa cidadezinha chamada Sulina. E vivi lá até os meus 14, 15 anos no interior. Também tivemos uma passagem por outra cidade, mas sempre no interior também. Sou de origem de uma família humilde, nunca fizemos uma viagem em família. Fui conhecer praia com 19 anos de idade, na verdade muita coisa, só fui conhecer depois de grande, quando trabalhava e podia pagar, mas isso é para outro momento, outra história. E agora o Arthur vai falar um pouquinho da história dele para vocês. Eu sou o Arthur Hinchen, sou natural de Indaial, Santa Catarina, tenho 27 anos, com frequência eu esqueço a data do meu aniversário e a idade que eu tenho, porque para mim não é tão importante. A vida inteira eu vivi em Indaial praticamente. Diferente da Mari, eu já viajei para alguns lugares em família, tipo, já fomos para a praia, já fomos visitar parentes no interior. Nós tínhamos um sítio na cidade vizinha, Rodeio, onde nós passávamos o final de semana e eu fazia trilha de moto. Com 14 anos eu já tinha minha moto de trilha e andava pelos matos. Com 14 para 15 anos a gente veio para a região metropolitana de Curitiba. Então fomos para a cidade, foi um choque muito grande, porque Sulina, gente, tem 3.800 habitantes, é um ovinho, e nós morávamos no interior mesmo. E chegamos ali na cidade grande, o pessoal falava que era muito perigoso, então teve todo aquele choque cultural, assim, que foi bem forte para nós. Fomos crescendo, graças a Deus eu comecei a fazer magistério, aí comecei a trabalhar muito cedo também. Eu sempre fui assim de vender de tudo um pouco, sabe? Para contribuir também com a renda familiar e tudo mais. E com 18 anos eu fiz um concurso público ali na cidade de Fazenda Rio Grande, onde eu vivi todos esses anos. E passei, bem jovenzinha, já entrei no concurso e permaneci nesse concurso, gente, por 15 anos. Aí eu fiz faculdade, fiz pós-graduação em psicopedagogia e trabalhei na área da educação, principalmente ali a maior parte do tempo com a educação infantil, com os pequenininhos. Eu cursei faculdade de engenharia, fiz mais da metade e tranquei. Muita gente é contra isso. Eu penso que o meu sonho não é mais seguir o rumo de engenharia. O meu sonho é viajar, siga seu sonho, não a intuição dos outros. Eu comecei a trabalhar com 14 anos como servente pedreiro, aí com 15, mais ou menos 16, eu fiz Senai, que é um curso lá da região de Santa Catarina. Sou formado em torneiro mecânico, fresador mecânico e tenho acho que de desenho. Eu nunca trabalhei nessas funções. E logo em seguida trabalhei numa fábrica de alimento, depois numa fábrica de motores e dali tem a parte que eu conheci a Mari, que eu vou contar um pouquinho mais pra frente. E daí no Paraná eu trabalhei numa outra empresa de plásticos. E a nossa história, gente, de como nós se conhecemos, nós vamos contar em um vídeo mais pra frente aí. Nós estamos conversando ainda. Uma outra novelinha que tem muita história. Quando vai ter aí uns 100.000 inscritos no nosso canal, aí a gente senta e conversa e conta essa história pra vocês. Tem bastante coisa curiosa. É verdade? E quando foi que surgiu esse desejo por viajar, gente? Como eu disse para vocês, eu não conhecia essa realidade de viagens, né? Fui conhecer praia adulta já, e ia uma vez no ano, depois de adulta. Eu tinha uma vida estabilizada, então passei no concurso público, tinha minha casinha, um carrinho, né? Fazia bastante atividades para renda extra, então tinha uma vida assim tranquila, assim, sabe? Aquela da pessoa humilde e tranquila. E
infelizmente, a gente passa por altos e baixos na nossa vida. E em 2015 eu entrei numa fase assim de depressão. Então, passei bem mal mesmo, passando por aquele período. Se alguém aqui já passou, deixa aqui, desejo pela morte e tudo mais. Nem gosto muito de falar desse período. Enfim, a partir daí eu comecei a refletir muito mais sobre a minha vida. E eu posso dizer assim que foi um marco divisório, sabe? Então, daquela menina que não tinha sonhos, grandes sonhos, que queria continuar com aquela vidinha e no mais ter um sítiozinho para ir no final de semana, e isso mudou, assim, sabe? Eu comecei a pensar a vida de uma forma bem diferente, comecei a sonhar em conhecer o mundo que eu não conhecia e a ver muitos vídeos de viajantes no YouTube e comecei a pensar, nossa, eu não conheço nada, né? O que eu conheço do mundo? E a vida, ela é tão finita, ela é tão pequena. Hoje eu tô aqui, amanhã eu nem sei se eu vou estar, né? Então, todas essas reflexões, elas começaram a surgir aí bem nesta fase da minha vida. Então eu decidi que eu ia começar a viajar. Eu cheguei a ir para Pomerode, que é uma cidade do lado do Arthur, de barraca. Emprestei a barraca de uma amiga minha, fui sozinha, visitei os pontos turísticos, sabe? Foi assim uma experiência bem bacana. Eu entrei numa redescoberta de mim mesma, sabe? Comecei a fazer trilha, aí eu locava ônibus, chamava o pessoal do meu trabalho, o pessoal do meu trabalho chamava os amigos, chamava todo mundo. A gente dividia o ônibus, naquela época era bem barato, sabe? Eu lembro que a gente pagava assim R$16 cada pessoa para pagar o ônibus todo, só que era só a divisão mesmo, não era uma atividade remunerada, né, que digamos eu estava prestando serviço. E a gente ia para as trilhas, sem GPS, sem saber direito, sem ver vídeo no YouTube, sabe? Ah, pessoal, eu vi que tem uma trilha lá, vamos e vamos. E a gente ia, graças a Deus, nunca aconteceu nada, sempre fomos e voltamos bem em segurança. E foi nesse período que eu comecei a sonhar em dar uma volta ao mundo. E eu pensei, assim, planejei em dar uma volta ao mundo sozinha. Abri um documento Word naquela época no meu computador e escrevi, eu tenho isso escrito lá, eu escrevi, sabe, esse sonho, lugares que eu queria conhecer e fui vendo, stalkeando, olhando canais do YouTube que faziam o mesmo e eu tracei uma data de 4 anos. Então foi em 2018, no caso eu começaria essa viagem de volta ao mundo em 2022. O meu é mais prático, o meu sonho. Eu gostava de viajar de moto e acompanhava alguns canais no YouTube, tipo o Alfredo do Diário de Motochileiro. Só que eu achava muita loucura, tipo, o que vai viver quando tiver velho? Como é que se mantém na estrada, sabe? Essas perguntas. Aí eu assisti o canal do Matias Tartieri, que ele viajava o mundo a pé naquela época e achei muito bonito o que ele fazia. E aí eu comecei a ter vontade, começou a fomentar. E logo em seguida eu achei o canal do Vim Finda e ele viajava de van naquela época, daí ali eu pensei, não, quero viajar também. Aí eu fui atrás de ver como é que viajava de moto, eu ia até o Alasca, a minha ideia inicial. E daí depois eu estava pensando em fazer um Uno Motorhome na época, que daí era mais prático, não pensava em ter canal no YouTube, essas coisas. E nesse meio tempo eu e a Mari se conhecemos no Covid. E foi assim que iniciou a minha vontade de querer viajar o mundo. Aí, gente, como a gente estava falando, né? Eu lá naquela crise existencial, mas que graças a Deus fiquei muito bem, me reencontrei e... Encontrou o amor da vida? Encontrei o amor da minha vida, gente. Eu estava assim um bom período sozinha, eu escolhi ficar sozinha por 3 anos da minha vida, esperando, né, que acontecesse algo extraordinário. Mas eu me foquei em outras coisas, me foquei em mim, me foquei na igreja naquela época. E aí, em 2020, nós seguimos, enfim, a gente vai contar nossa história mesmo como se conhecemos no próximo. Em outro vídeo. Mas a gente gostava de trilha, então a gente já seguia as mesmas páginas, então curtíamos o mesmo conteúdo. E aí foi, um spoiler, aí foi que nós se conhecemos. Pela ideia de viajar o mundo. Aí nós viemos morar junto e ali começamos a trabalhar esse projeto de dar a volta ao mundo. Era para nós sairmos em 2024, mas daí eu sofri um acidente de moto e quebrei meu pulso. Já atrasou. Eu acompanho um canal lá de corrida e o Dema sempre fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Aí era para nós sair em 2025. Eu tive início.
Eu tive uma infecção grave e quase fui pro céu. Meu Deus, gente. Aí ele já deixa eu contar mais. O Arthur não quer que eu fique enrolando, porque ele diz que eu fico dando voltas. Mas olha só, nós paramos, eu saí do meu trabalho no início de 2025, o Arthur em dezembro de 2024. A gente pediu demissão, eu pedi exoneração no meu caso. E a gente ficou uns meses ali se organizando e tal, e nós planejamos assim, não, vamos sair início de maio, né? Vamos sair início de maio. E daí, gente, deixa eu contar pra vocês. Nós fizemos uma festa de despedida. Chamamos os amigos, a família. E o outro dia, a gente saiu de viagem. Nós fizemos uma trilha em Morretes. E o Arthur nessa trilha, no outro dia, né, da trilha, ele passou mal. Uma espinha virou um abscesso, que é um acúmulo de sangue, foi se espalhando. Infeccionou tudo. Aí eu fui pro hospital, o médico falou que não era nada. No outro dia eu passei mais mal ainda, fui pro hospital, a médica me olhou arregaladão assim, falou, daqui você não sai mais. Daí eu já fui internado, já me acharam uma transferência para Campo Largo, fui transferido. E acho que tudo isso aconteceu em 3 dias, no 4º dia eu estava em cirurgia e... Parece que passou um mês, mas foi 5 dias. Tudo isso. Então pense só na situação assim. A gente saindo de viagem, tomando decisões difíceis, porque assim, a gente queria muito, é um sonho. Mas vocês entendem que também era difícil a gente largar um trabalho que nem eu, 15 anos concursada, uma estabilidade, né? Para mim foi mais tranquilo, porque eu fico uns 4 anos no emprego, daí eu acabei mudando, e daí mudei de estado também, eu estava num emprego novo. Já estava em transição e mudanças, Sim. né? E eu já tinha a ideia que eu queria viajar o mundo, eu não queria me apegar a um emprego fixo. Sim, eu estava bem convencida, mas eu não vou dizer que eu não senti. E não pelo trabalho, não era para isso, mas a gente... Enfim, não sei explicar esse sentimento. Talvez de costume, aquela segurança. Imagina, concurso público. Para algo que a gente está assim, que não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? Um detalhe que eu queria comentar, a mudança de Santa Catarina para o Paraná. Para mim eu achei muito diferente no começo. Porque onde nós morávamos era a região metropolitana, então é muito grande ali assim. Eu estava acostumado com cidades pequenas, tipo em 10 quilômetros você passava 3, 4 cidades. Ali na região de Curitiba, em 10 quilômetros você está no meio de Curitiba só. Não anda muita coisa em 10 quilômetros. Sim. E daí, gente, ficou um turbilhões aí de emoções. A médica deixou ele internado, ele subiu com a ambulância e nós estávamos em uma pousada lá em Morretes. Eu fui correndo arrumar as coisas, eu lembro assim... que eu subi chorando aquela serra, pedindo para Deus, né, que protegesse e tudo mais, porque infecção a gente sabe que é sério. E quem viu, só eu e o Arthur que vimos, e os médicos sabem que estava bem feio, assim, inchou tudo, gente. Eu tive que fazer e tudo vermelho. É bom não entrar em muitos detalhes. E aí a gente, mas graças a Deus passou. E daí o que a gente fez? Nós viajamos ali por volta, né? Depois da recuperação do Arthur, por Santa Catarina. Demos uma volta para ver se eu estava bem e deu umas complicações, mas não nada grave. Isso. Mas agora estou 100%. E aí depois disso a gente saiu, início de setembro de 2025. Pegamos carona com meu cunhado e fomos de carona até a Foz do Iguaçu. Lá nós ficamos na casa de uma seguidora nossa, a Dona Tânia, seu Érico, uns queridos, fizemos amizade com eles, gente, nossa, a gente ama eles, né? A gente criou um amor assim grande por eles. Um pai e uma mãe para nós. Comentando um pouquinho agora com vocês sobre criação de conteúdo. Nós ficamos um pouco perdidos. Quando a gente fez o canal, já foi pensando na viagem de volta ao mundo. Eu e o Arthur não somos herdeiros. A gente sempre trabalhou em trabalhos comuns. Então a gente pensou várias formas de poder viabilizar essa viagem. E uma delas é criando conteúdo. A gente não tem ideia de ser rico, nada disso. A gente quer realizar um sonho. Começamos fazendo vídeos de cachoeira, de trilhas, que a gente fazia bastante. Nunca girou muito assim, de ter muitas visualizações. Quando a gente saiu, a gente falou, não, a gente precisa se espertar, porque precisa aumentar, né, este alcance. E aí começamos a estudar, mas a gente ficou muito perdido. O que a gente faz agora? O que a gente fala agora? Será que as pessoas vão gostar da gente? Será que a gente não é simpático? Então todas essas dúvidas, elas ainda existem, na verdade. Às vezes a gente se pergunta, mas
Aí começamos a fazer um estilo de vídeo assim mais rápido, com mais informações, mais dinâmico. A gente viu que também não era muito o que o nosso público gostava. Aí voltamos a fazer uns vídeos mais tranquilos, mostrando a nossa impressão sobre os lugares, o que nós estamos vendo, né? Compartilhando o que a gente está vendo, o que a gente está sentindo naquele lugar, né? Pesquisamos também algumas informações e colocamos o nosso conteúdo. E a gente pretende melhorar, claro, pesquisar mais, melhorar cada dia mais, mas manter nesta linha de produção de conteúdo. Agora, quero perguntar para vocês estão gostando, não estão gostando? E o nosso projeto, ele surgiu a partir desse sonho, projeto de viajar, de conhecer mais lugares. Aí surgiu o Fomos Viajar. E a gente fica muito feliz, né, Or? E de onde é que vem esse nome foi uma ideia minha. É, o que Arthur na época escolheu. não tinha muitos canais de viagem. Aí tinha Mundo Sem Fim, Via Infinda, mas não lembro todos que a gente acompanhava. Daí eu fui pesquisar Fomos Viajar, não tinha esse nome, e colocamos e pegou o nome. Só que muitas pessoas interpretam como Vamos Viajar, mas é Fomos Viajar. Fomos Viajar. Dá até vontade de mudar o nome às vezes para Vamos Viajar. Não. A gente já foi mesmo, já viemos viajar. E veio aí o projeto. A gente está aprendendo muito ainda sobre produção de conteúdo, mas a gente já ama muito. A gente fica muito feliz quando tem comentários, quando tem curtido, quando o pessoal fala, né, o que ele está achando, interage com a gente. Tem muitas pessoas muito queridas e amorosas, né? O canal começou a se espalhar para outros estados do Brasil. Antes o nosso canal estava concentrado mais no sul. E hoje de manhã eu estava respondendo, o carinha está acompanhando da Bahia. Olha que legal. Isso aí, é muito legal para nós, assim, é novo, né? Tem pessoas do Paraguai, tem alguns da Argentina, eu vi até comentários americanos no nosso canal. Legal ver que somos pequenos, mas estamos alcançando pessoas. Isso é bem bacana, e o nosso intuito é isso, né? Incentivar as pessoas a acumular memórias, porque a nossa vida é realmente uma passagem. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe onde a gente vai estar, e a gente pode quebrar ciclos, né? Então a gente pode, às vezes a gente tá naquela vidinha e assim foi da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, do meu tataravó, e vai ser a minha. Mas se eu tenho esse desejo, eu devo correr atrás dos meus sonhos, né? A gente pensa muito nisso, né? É verdade. E a gente tinha esse sonho, estamos vivendo ele. É uma emoção a cada dia, um desafio também, porque nós nunca viajamos para fora do Brasil. Nós dois somos envergonhados. Eu sou mais ainda, a Mari é um pouquinho menos, que a Mari sabe usar bem as palavras e eu sei editar bem. É o que eu acho que eu edito bem, né? Não tô me gabando. Mas um completa o outro. Um é comunicativo e o outro entende de tecnologia e assim se juntamos e formamos uma dupla inseparável. Mas resumindo, nós dois somos introvertidos, acreditem. E depois desse período que eu comentei com vocês, eu mudei bastante em questão de comunicação, assim, busquei muito leituras e tal a respeito disso. Mas nós dois nunca saímos do Brasil, reiterando. O único lugar que a gente foi para dizer que saímos do Brasil foi ali na fronteira entre Paraguai e Foz do Iguaçu, mas só até o shopping. Nós fomos de guia, fomos uma linha reta e voltamos e já era. Fomos com uma agência de turismo, então a gente nunca saiu do Brasil, a gente não fala inglês nem espanhol. Podem julgar se vocês quiserem. Estamos arranhando o espanhol para comunicação básica. Mas estamos estudando e eu acredito que a gente vai finalizar as nossas viagens falando fluente. Em nome de Jesus, gente, vamos estudar. Vamos falar inglês, vamos falar espanhol, vamos aprender. Não tivemos oportunidades e não estamos reclamando disso, porque a gente acredita que cada pessoa, ela vive o que ela precisa viver. E eu amo a minha história da minha vida, independente, né, dos altos e baixos e das condições que tivemos ou não tivemos. Aí a gente pode correr também atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? E tudo tem o seu momento certo. Deus não te dá grandes poderes se você não estiver pronto para poder usufruir deles e usar o seu benefício. Né? E o benefício nosso e das pessoas, né? Que a gente também tem que ser luz em meu mundo, né? Distribuir, semear coisas boas para as pessoas. E é isso, gente. Eu acredito que a gente falou bastante. E um adendo, este é o terceiro país de 87 que a gente vai fazer. Se assim Deus permitir, se assim Deus permitir. A gente tem um planejamento, mas é Ele que manda todos, Ele que dá a martelada final, né? E a gente tem um planejamento muito
é flexível, a gente sempre É. fala isso. Por quê? Porque nós temos um orçamento, a gente não pode extrapolar esse orçamento, né, gente? Então... E nem nós iríamos para o Uruguai, nós estamos no Chile neste momento, mas o Uruguai está muito caro. Sim. Apesar de o Uruguai ser muito próximo de onde nós estávamos, Argentina, mas era extremamente caro Sim. ir para lá e voltar e depois vir para o Chile. Então preferimos ir para o Chile. Em uma outra ocasião nós vamos voltar de motorhome, tá assinado aqui embaixo. Se Deus permitir de novo, né? Sim. E também outro sonho que ficou para trás, porque era um sonho meu muito grande, foi um dos primeiros, acho que foi o primeiro lugar que eu coloquei na minha lista de desejos, lá naquele documento Word, o Ushuaia, tô falando errado, Ushuaia, que a gente conhece como fim do mundo, né? Eu lembro que eu vi documentários sobre lá, que coloquei lá naquele meu documento. E hoje está ficando para trás também, porque é caro para a gente se deslocar até lá, para a gente fazer as trilhas que a gente quer fazer também, tudo precisa de deslocamento, então vai exceder muito e a gente tem um sonho grande, né? Nós não podemos hoje fazer o que a gente não não pode colocar, como que diz, trocar as pernas pelas mãos e dar um passo maior que a perna. Então, tudo no seu tempo, tudo no seu tempo. E estamos felizes que você assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, já curte aí, já deixa um comentário, já diga de onde que você é, de onde que você acompanha a gente. Muitas pessoas assistem o nosso canal pela TV, eu consigo ver ali no YouTube, nos gráficos. Se você puder comentar pelo celular, pelo menos, isso ajuda o nosso vídeo a girar mais. Se você quiser, claro, nada é obrigatório. Mas ajuda a gente, ajuda a gente, tá bom, gente? Com certeza ajuda a gente. E nós, como a gente falou, nossa reserva não dá para fazer uma volta ao mundo, mas a gente acredita que tudo vai dar certo, né? Porque nós estamos trabalhando para isso e Deus vai abençoar, né? Nós temos fé. Estamos numa escolha, ou viva feliz e faça tudo e faça 5 países, ou controle e faça o máximo que você conseguir. Assim vamos. E assim vamos indo. E se for da vontade dele, se vocês nos ajudarem também assistindo os nossos vídeos, compartilhando, comentando, a gente vai conseguir realizar esse sonho grandioso. Se vocês quiserem saber da nossa história de vida, com 100 mil inscritos, nós vamos fazer outro vídeo. Eu não prometo aquele negócio, vou raspar a barba. Isso não é do meu feitio fazer essas coisas. Então, não queria fazer uma coisa dessa. Mas a gente vai falar como que a gente se conheceu. Sim. Tá bom, gente? Um beijo no seu coração e até! Tchau!